Então, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 3 de fevereiro de 2025. Retornamos aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, na graça de Deus, não é? E, como todas as segundas-feiras, nós estudamos às 16 horas essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 11 dos Três Reinos, na sua parte segunda. E hoje nós vamos entrar no tema que trata da metempsicose, questão 611, 611, de O Livro dos Espíritos, né? Mas antes de nós iniciarmos aqui os nossos estudos, eu vou pedir para a nossa irmã Iraci. Iraci, faz a nossa prece de abertura dos nossos trabalhos de 2025, por favor, minha amiga. Vamos pedir a bênção de nosso Pai, de nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Santíssima, que nos fortaleçam sempre em nossa caminhada, nos dando discernimento e equilíbrio para os nossos estudos, para que nós tenhamos facilidade, uma certa facilidade, para entendermos esses ensinamentos tão maravilhosos que estão aqui à nossa disposição e que, às vezes, nós temos algumas dificuldades de compreensão. Que o Pai nos abençoe e nos fortaleça no estudo de hoje e em todos os estudos que virão. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo. O som está bom para vocês? A altura está legal? Estão me ouvindo bem? Tá bom, tá jóia. Então, vamos lá. Nessa questão, esse tema aqui, gente, é bastante interessante, como todos os temas do Livro dos Espíritos, né? Mas esse aqui, ele trata de questões especiais, então a gente tem que prestar bastante atenção. Nessa pergunta 611, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos amigos espirituais: o terem os seres vivos uma origem comum, um princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Ele está querendo dizer o seguinte: todo mundo sabe o que é essa ideia de metempsicose, né? Da pessoa reencarnar num corpo de um animal. Então, ele fala o seguinte: como todos os espíritos tiveram uma base comum, uma origem comum, não será isso estar consagrando a metempsicose, porque o animal teve a mesma base que o homem, entendeu? Então, ele é muito inteligente, Kardec. Então, ele diz assim: o terem os seres vivos uma origem comum, mas mesmo, vamos dizer assim, raiz. Não é isso a consagração da doutrina da metempsicose? Porque a gente sabe que alguns grupos, né, indianos, principalmente os indianos, né, eles acreditam na metempsicose. Então, ele pergunta isso. Ora, se os animais e os homens tiveram uma origem igual, não seria, então, a gente normal, lógico, racional, a gente aceitar ou essa ideia da metempsicose? Ele faz essa pergunta. E aí, os amigos espirituais, eles vão falar uma coisa interessante: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Percebeu o que ele quis dizer? Que duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Aí aqui
eu trouxe um livro do Durval Ciampone, que eu já falei com vocês várias vezes sobre esse livro, que é esse aqui, A Evolução do Princípio Inteligente. E aqui no Durval Ciampone, ele vai falar um pouquinho sobre essa evolução desse princípio inteligente. Vamos fazer uma revisão do que seja esse princípio inteligente, né? Então, eu fui lá no capítulo 2 desse livro, A Evolução do Capítulo Inteligente. O título desse capítulo é Conceituando o Princípio Inteligente. E aqui no capítulo 2, ele vai dizer assim: estudiosos que confundem princípio inteligente com inteligência. Entendeu? Então, ele diz isso, que há estudiosos que confundem princípio inteligente com inteligência. Então, ele está dizendo que princípio inteligente e inteligência não é a mesma coisa. Aí ele diz assim, a inteligência é um atributo do espírito. Ela é um atributo do espírito. A resultante de um processo de desenvolvimento progressivo do ser através dos milênios. Então, daí a gente já percebe a diferença. Então, ele fala que a inteligência não é a mesma coisa que princípio inteligente, que a inteligência é um atributo do espírito e que essa inteligência é uma resultante, vamos dizer assim, é um produto, né, de um processo de desenvolvimento progressivo com o tempo. Que essa inteligência se desenvolve com o tempo do ser através dos milênios. Aí eu fui, ainda falando desse assunto, nesse livro aqui, que eu recomendo a vocês, se puderem, comprem e vão estudando. É esse livro aqui, ó, O Evangelho de João, de Haroldo Dutra Dias. Esse é o volume 1, já saiu o volume 2. Já saiu o volume 2. Esse é o volume 1. O Evangelho de João, e o Haroldo, nesse livro, é interpretado e comentado. Ele estuda todo o Evangelho de João. Esse é o volume, deve ter volume 3, volume 4, eu sei que já saiu o 1 ou 2. E o Haroldo Dutra Dias, aqui, nesse volume 1, no capítulo 4, ele vai falar um negócio muito interessante. Vocês veem que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele vai dizer assim, ó, o logos é o seguinte, logos significa inteligência, tá? Inteligência. É a palavra inteligência em grego, logos. Tá? Logos é uma palavra grega. A gente sabe que o Novo Testamento, já estudamos isso do Sermão do Monte, o Novo Testamento foi traduzido para o grego, lá no início. O Antigo Testamento é que foi escrito em aramaico e hebraico. Lembra que nós estudamos isso no Sermão do Monte? Quando Jesus ia pregar, ele não pregava em grego, ele pregava em aramaico, em hebraico. Então, tem uma diferença muito grande. O Antigo Testamento está lá em aramaico e hebraico. Quando eles começaram a pegar isso aí e traduzir para o grego, deu confusão. Deu muito problema. Já o Novo Testamento, ele vem em grego. Então, a palavra logos, quando João diz assim, deixa eu pegar aqui rapidinho o Evangelho de João, né? E a gente vai ver como João é inteligentíssimo. Ele vai falando, João diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio junto de Deus.
Então, logos é o verbo. O verbo quer dizer a inteligência. Então, o logos está junto de Deus. A inteligência suprema, que Deus é a inteligência suprema, certo? O logos está junto de Deus. Sim, é um atributo dele. Inteligência suprema é um atributo de Deus. Então, está junto dele, porque é um atributo dele. Mas, ao mudarmos o nosso ângulo de visão, percebemos que todos os seres inteligentes criados por Deus são dotados de logos. Não é? E todos os seres criados por Deus, todos os seres inteligentes criados por Deus são dotados de logos, pois todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, possuem os atributos da divindade em grau menor. Por isso que a pessoa diz assim, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí o pessoal pensa o quê? Meu corpinho, cabeça, tronco e membros. E Deus também é assim. Aí vai para Deus no trono, né? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se eu tenho essa forma física e eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, Deus é assim. Não! Eu tenho os atributos da divindade em grau menor. A inteligência não é um atributo da divindade? Eu sou criado por Deus, eu também tenho esse atributo em grau menor. Quer ver outro atributo da divindade? Jesus falou isso. Deus não é criador em grau supremo. Nós somos o quê? Co-criadores. Em grau menor. Essa é a semelhança. Quando ele fala assim, vós sois deuses. Exatamente. Então ele vai dizer aqui, o Haroldo, o Logos está junto de Deus. O Logos é inteligência. Está junto de Deus. Sim, é um atributo dele. Então está junto dele. Mas ao mudarmos o nosso ângulo de visão, percebemos que todos os seres inteligentes criados por Deus são dotados de Logos, inteligência, pois todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, possuem os atributos da divindade em grau menor. A gente pode até botar isso no grau menorzinho. Em grau menor, né? Aí o Haroldo faz a seguinte pergunta. Nós não temos o atributo da inteligência? Temos. Deus não tem o atributo da inteligência? Tem. Qual é a diferença? A diferença incide no fato de a inteligência de Deus ser suprema e a nossa relativa, que é a inteligência das criaturas, mas que é grandiosa. Por que ela é grandiosa? Porque a evolução é infinita. A evolução é infinita. São as nossas possibilidades. Imagine a nossa inteligência e a inteligência de Jesus. Percebeu? Lógico que a inteligência de Jesus está aquém, e muito aquém, da inteligência. Aquém, quer dizer, De Deus. de Deus. Sim. Está ainda muito além da nossa, Da mas está muito aquém da de Deus. Mas como é que ele conseguiu essa inteligência quem além da nossa? Por causa disso aqui, por causa do processo evolutivo. Entendeu por quê? Porque a evolução é infinita. Depois ele diz aqui, desse modo, ao longo da evolução, ao longo da eternidade, nossa inteligência seguirá em processo de aperfeiçoamento, refinamento, tornando-se excelência em qualidade. Inclusive, ele cita o livro, quem quiser anotar, Fonte Viva, do Emmanuel, no capítulo 30, quando Emmanuel salienta, é Fonte Viva, capítulo 30, quando Emmanuel salienta que o espírito imortal também traz o gênio da divindade. Entendeu? Emmanuel fala isso.
que o espírito imortal também traz o gênio da divindade. Mas agora, eu vou voltar aqui ao Durval Ciampone. Cadê o livro? Aqui, no Princípio Inteligente, quando ele vai dizer assim: nestas condições, é correto afirmar-se que o rato e o homem são princípios inteligentes. Isto é, princípios espirituais em evolução, apenas em diferentes graus evolutivos, ou em diferentes níveis de inteligência, porquanto esta inteligência é um atributo daqueles. Então, muita gente confunde princípio inteligente com inteligência. Entendeu? A inteligência é um atributo dos princípios inteligentes. Por isso que aqui no Livro dos Espíritos ele diz assim: duas coisas podem ter a mesma origem. Todos são princípios inteligentes, criados pelo Pai. E absolutamente não se assemelharem mais tarde. O rato e o homem não se assemelham hoje, mais tarde. Mas foram criados esse princípio inteligente. Entendeu? Então, ele fala isso. Agora, uma coisa que a gente... Até eu vou pedir para vocês anotarem aí, para deixar isso bem gravado. Princípio inteligente é um princípio espiritual em evolução. Princípios inteligentes são princípios espirituais em evolução, tá? Então, eles se encontram, os princípios inteligentes, em diversos graus evolutivos. Né? E isso por quê? Porque a inteligência, nós não nascemos com a inteligência desenvolvida. Ela é um atributo. Ela vai ser uma resultante de um processo de desenvolvimento progressivo através dos milênios. E como ele falou, né, tem muita gente que confunde princípio inteligente com inteligência. Tá? Então, eu quis fazer essa ressalva aqui para a gente poder, né, entender melhor o que a gente... E aí ele vai estudar maravilhosamente bem esse capítulo 1, o Haroldo Dutra Dias, desse livro, né? Cadê o livro? É o Evangelho de João, volume 1. Esse Evangelho de João, gente. A gente diz assim, meu Deus do céu. E ele vai falando que ele vai... que no caso é o João, que vem ser o nosso Francisco de Assis do futuro, ele vai trabalhando isso e a gente vai vendo que coisa extraordinária. Né? Então, a gente acaba com aquela ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus no seu corpo físico. Não, não. Nós somos criados à imagem... É uma que eu encarnadinha, tá? É a imagem e semelhança de Deus, os atributos. Os atributos, entendeu? Até porque espírito não tem forma, né? Como Deus não tem forma. São os atributos, inteligência, cocriação, e tem outros, né? Um que você citou aí. Você citou uma também. Só o homem que é criação de Deus. Né? Então, vamos voltar aqui do livro. Rose, Oi, fale. ficou um tempo sem som. Eu parei mesmo de falar um pouquinho. Vamos voltar aqui no Livro dos Espíritos. Eu estou na resposta do Livro dos Espíritos, quando ele diz assim... Está ruim de abrir. É que eu acho que está oscilando a internet, sabe? Vocês não estão conseguindo ouvir, não? Não, a gente ouve, mas tem alguns momentos em que há interrupção do falhando. som. É, Tá Aí, no caso, a internet, eu não posso fazer nada. Vamos voltar à resposta do Livro dos Espíritos, na questão 611. Ele diz assim, voltando, duas coisas
podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe se contém na semente de onde ela surge? Realmente, se você olhar o caroço de uma manga, você não vai imaginar Tem uma mangueira do que ali dentro, entre aspas, tem uma mangueira. Se você vê um caroço de abacate, você não vai imaginar que ali tem um abacateiro, né? Aí depois ele vai dizer assim, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar com seu estado primitivo, e já não é mais, não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Então, da mesma maneira que você olha para o caroço da manga e você não consegue imaginar a mangueira, ele diz aqui, desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, ele já não tem mais nada a ver, já não guarda mais relação com o seu estado primitivo. E já não é a alma dos animais, como a árvore já não é semente. Então, quando você olha para a mangueira, você percebe que ela não é mais aquele caroço. Ela não guarda mais relação com aquele caroço. Quando o espírito, né, esse princípio inteligente, alcançou esse grau máximo, já pode entrar na fase de espírito, ele já pode entrar no período de humanização, ele já não guarda mais relação com aquela bomba da celeste, entendeu? Com o seu estado primitivo. E também já não é mais a alma dos animais. Vamos dar uma olhadinha aqui no Livro dos Espíritos, na questão 76. 76. A 76 está no capítulo 1, na parte 2ª. Origem e natureza dos espíritos. Olha a pergunta que Allan Kardec faz. 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Com letra maiúscula a palavra espírito. E o que é o espírito? É a individualização do princípio inteligente. Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções dessa divindade? E por isso denominados filhos de Deus. Meu Deus, são obra de Deus. Exatamente como uma máquina o é do homem que a fabrica. Esta máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que, quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois, bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, respondem os espíritos, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento fez, nada sabemos. Quem responde isso são os espíritos superiores. Então, não adianta a gente querer ficar fazendo essas pesquisas para saber quando fomos criados, de que modo nós fomos criados, que nada sabemos. Quem está respondendo aqui são os espíritos superiores.
E eles colocaram isso na primeira pessoa do plural. Reparem, em que momento fez? Nada sabemos. Entendeu? Eles se colocaram aí. Podes dizer que não tivemos princípio se quiseres. Com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Você pode até dizer assim, ele está querendo dizer o seguinte, você pode até dizer assim, que a gente sempre, o certo é dizer que nós somos imortais, tá? Tivemos um princípio, mas até então que saiba se não teremos fim. Mas a gente não pode nunca bater o martelo, né? Então, mas muitas vezes se encontra nos livros, alguns livros espíritas, e alguns espíritos falam assim, o espírito é eterno. Aí o pessoal diz assim, não, isso está errado, eterno é só Deus, espírito é imortal. O que ele está dizendo aqui? Se você disser que o espírito é eterno, isso não está errado, não. Por quê? Porque se Deus existe de toda eternidade, e se ele sempre cria, né? Ele sendo eterno, então Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, então, ele já pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres, com isso significar que, como Deus é eterno, e você nunca vai saber quando foi o primeiro espírito, então, e ele sempre criou, Deus é eterno também. Porque Deus criou sempre, eternamente está criando, você nunca vai saber quem foi o primeiro. E essa eternidade pode, né? Nem vai lá na volta do tempo que. Então, se você disser que o Espírito é eterno, não está errado. Não está errado. Nós somos imortais, porque tivemos um ponto de partida. Agora, se você disser que o Espírito é eterno, não está errado. Ele quer dizer aqui, podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres, com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, repare o que ele diz aqui, nenhum o sabe. Quando ele diz nenhum, O espírito nenhum sabe, nem então, você falou, você pode dizer que Jesus está incluído aqui? Tá. Nem Jesus sabe. Nenhum espírito criado por Deus sabe onde é que ele foi criado. como ele foi criado. Porque se existem os mistérios divinos, esse é o dele. Aí está o mistério, porque não tem gente que diz assim, né? Eu queria saber isso. A pessoa diz, são mistérios divinos. Então, a gente tem coisa que não adianta você correr atrás. Né? Por isso ele diz aqui, ó, Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou, em que momento fez, nada sabemos. E como cada um de nós foi feito, repito-te, ele já tinha dito isso no início da resposta, por isso que ele falou aqui, repito-te, porque Kardec adorava perguntar a mesma coisa. Não é? Então, ele fez essa afirmativa no meio, que ninguém sabe como que Deus criou, e aqui no final, ele, já antes que Kardec fizesse a mesma pergunta, ele disse, repito-te, nenhum o sabe. Quem é esse nenhum? Nenhum espírito criado por Deus sabe. Aí é que está o mistério. Ponto final. Então, eu tipo assim, não me venha fazer pergunta novamente sobre isso. Já respondi. Aí eu trouxe aqui, aí ele diz aqui, né? Voltando à questão 611, quando ele diz aqui, de animal, porque eu li aqui, ó, que quando o espírito, o ser, entra nessa fase de humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore, já não é a semente. De animal, só há no homem corpo. E as paixões
que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. É a luta pela sobrevivência. Não se pode, pois... Gente, quando lê Kardec, tem que tomar cuidado com as vírgulas, tá, gente? Por isso que eu estou lendo devagar, porque tem a tal da vírgula. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Não se pode. Tá? Não se pode essa coisa. Vovó, essa jararaquinha, né, que tem esse negócio assim, não pode. Mas vamos lá. Não é? O pessoal fala aí, né? Aí eu fui lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, vocês não precisam ir, não. Quando ele pergunta, que é espírito com letra minúscula? Aqui a gente está congelando. Né? Que é espírito com letra minúscula? O princípio inteligente do universo. Princípio espiritual em evolução. Aí, essa é a Entendeu? questão. 23. Que é espírito com letra minúscula? O princípio inteligente do universo. Que não é a mesma coisa que inteligência. Porque inteligência é o logos. Inteligência é o atributo. Entendeu? Como a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente vai em João, no Antigo Testamento, vem em Kardec, para a gente poder... E a gente vê que está tudo interligadinho, né, gente? Tudo interligadinho, né? Aí, na 23A, ele pergunta, qual a natureza íntima do espírito, com letra minúscula? Olha como Kardec gostava dele. Aí eles respondem, não é fácil analisar o espírito, sempre com letra minúscula, com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficar sabendo coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É alguma coisa, mas como ele disse, uma questão aqui, né, 36. na 76, né, foi na 76 que ele falou, né? Deixa eu só voltar aqui. Eles são seres inteligentes da criação. Não, aquela pergunta do repito-te. Ah, tá, é 78. Não, a Repita-te o 78. 78? É. Não. Onde eu li assim, repito-te. Não foi 78, não. É tanto que eu vou lendo que eu me perdi Foi aqui. 77. Não, repito-te, está aqui, ó. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe. Aí é que está o universo. Eu li 70, isso eu li da 70. Entendeu? Então, quando ele diz aqui, ó, não se pode dizer que tal homem é a encarnação do espírito, de tal animal. Não se pode dizer. Então, você não pode dizer o que ele é. E ninguém sabe. É alguma coisa. Tanto que diz aqui, não se pode dizer que tal homem é a encarnação do espírito, de tal animal. Ele voltando de animal só do homem e o corpo e as paixões, que nasce a influência do corpo do instinto de conservação, inerente à matéria. Não se pode dizer que o homem é a encarnação do espírito de tal animal. Ele é alguma coisa. Isso eu sei que eu não posso dizer. Agora, o que ele é, ninguém pode. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí, encerrando a 611, ele diz assim, conseguintemente, a mente em psicose, que essa ideia, né? Que o homem foi a cobrinha, jararaca, o cavalo, essa coisa toda, como entendem, não é verdadeira. Porque na mente em psicose diz o seguinte, que uma pessoa que morre agora, morreu hoje, ela não quer dizer que você no passado foi cavalo e hoje é homem. Veio do cavalo é homem. Como muita gente é contra a reencarnação, porque entra nessa ideia da metapsicose. Como é que eu posso dizer que o homem veio do macaco? Aí é contra a doutrina. Mas o homem não é macaco. O homem não veio do macaco. Você entendeu? O homem não veio do macaco. É um hominídeo, né? Exatamente. Então, muita gente é contra a ideia da reencarnação porque interpreta isso errado. Toda vez que entender que o homem não é macaco, você não pode dizer que amanhã o homem a morrer vai reencarnar como borboleta, como golfinho, como a mente psicose diz.
Ah, foi mal, vai reencarnar como uma naja. Não pode. E a metapsicose prega isso. Os macacos estavam se transformando até hoje. Né? E eu fui aqui ainda tratando desse assunto, só para a gente fechar, nesse livro aqui, Evolução do Átomo ao Arcanjo. Evolução do Átomo ao Arcanjo, de Zoé Mary Saraiva Painho. Ela, no capítulo 6, ela vai dizer assim, como já vimos, os princípios inteligentes, ou mônadas, mergulhados no fluido cósmico universal, aprendem, desde sua criação, a trabalhar a matéria, movidos por forças que lhes são intrínsecas, quer dizer, estão com eles, e que André Luiz chama de forças ativas e passivas ao influxo da grande lei de atração e repulsão, ou lei de afinidade. Que a gente sabe que a afinidade está na base de tudo, né? Que comanda todo o movimento dos seres. Ao impulso dessas forças, que é da grande lei de atração, né? Que é a lei de afinidade, ao impulso dessas forças, os princípios inteligentes vão plasmando o seu perispírito. Ah, Mônada da Celeste tem perispírito? Não. O perispírito é uma construção. Entendeu? Então, André Luiz diz assim, ó, ao impulso dessas forças, tá? Que é a grande lei de afinidade, os princípios inteligentes vão plasmando seu perispírito, de molde a capacitá-lo a responder aos estímulos que lhe chegam do meio ambiente. Então, a mônada celeste, o princípio espiritual, para si, quando Deus cria o princípio espiritual, para ele se unir ao princípio espiritual, porque só assim ele vai evoluir, se ele estiver aliado à matéria, ele precisa do fluido. Então, ele precisa do fluido. Ele se envolve do fluido e aí ele entra em contato com o princípio material. Se ele não se envolver pelo fluido, ele não consegue. Aí, a partir daí, ele começa a sua grande jornada. Reparou que tudo no universo vem, primeiro, com o tempo, com o esforço e com o trabalho. Tá? Vem com o tempo, com o esforço e trabalho. Por isso que ele diz aqui, ó, ao impulso dessas forças, que é da lei de afinidade e outras, os princípios inteligentes vão plasmando. O que é vão plasmando? Vão formando. Tá? Seu perispírito. Então, quem forma o nosso perispírito somos nós. Ou melhor, é o princípio inteligente. De molde a capacitá-lo a responder aos estímulos que lhe chegam do meio ambiente, dotando de órgãos, quer dizer, dotando esse perispírito de órgãos de uma complexidade cada vez mais crescente, tanto no aspecto biológico quanto psicológico, como nos explica André Luiz na obra acima citada. Que obra é essa? Evolução em Dois Mundos, tá? Deixa eu ver, só para... Evolução em Dois Mundos. Deixa eu ver aqui, a Evolução em Dois Mundos, tá? Aí ele diz aqui, olha como é importante estudar o André Luiz. Aí ele vai dizer, quando nos explica André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos? André Luiz diz assim, o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco. Esse pouco a pouco é milênios. Milênios. Constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização
físico-espiritual e traçando entre a terra e o céu a destinação finalista. Qual é a destinação finalista? É um dia se tornar espírito puro. Aí a gente vai para a questão 115 do Livro dos Espíritos. Deus, lembra? Pega aí, rapidinho aí, gente. É que esse estudo eu só sei fazer assim, gente. A Denise abriu já no ato. Lê a 115 aí, Denise. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, olha só. Então, como ele diz aqui, o André Luiz que diz, o princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza. Depois que Deus cria, trabalho começa. Nosso trabalho. Trabalho é o princípio inteligente. Constituindo-se pouco a pouco, milênios e milênios e milênios, quer dizer, progressivamente, a organização. Ele vai construindo a organização físico-espiritual e traçando-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Que qual é essa? Para aproximá-lo para chegarmos à perfeição, estarmos próximos de Deus. Caminho de volta. Saímos das mãos do Pai, seremos ignorantes. Mas nós vamos aos braços do Pai, só que de forma totalmente diferente. E aí eu volto aqui novamente para o Durval Ciampone. Eu vou lá e cá, tá, gente? Desculpe, mas o meu estudo é assim. Agora eu volto novamente no Durval Ciampone, no capítulo 17, para encerrar isso, quando ele diz assim: à medida, pois, que se liberta das amarras da matéria, a alma vai assumindo cada vez mais responsabilidade. Isso está no capítulo 17 do livro Evolução do Princípio Inteligente. Então, à medida, pois, que se liberta das amarras da matéria, a alma vai assumindo cada vez mais responsabilidade por seu amor e sabedoria, adquiridos, de modo que seu trânsito pelas linhas da evolução se faz em igualdade de condições com as outras espécies. Sem privilégios de Deus, nem subordina as forças do acaso no campo das mutações físicas. Então, não tem acaso. Tudo é um trabalho de construção. Igualdade de condições com as outras espécies. Entendeu? Todas elas também. Todas estão evoluindo. Tendo as mesmas oportunidades, tá? Sem nenhum privilégio de Deus. E também não subordinadas às forças do acaso, no campo das mutações físicas. O pessoal disse, no campo das mutações físicas. Não, as nossas mudanças físicas, no campo das mutações físicas, não é o acaso. Não é o acaso que hoje estão nascendo crianças sem os dentes cisos. Não é o acaso. Entendeu? Não é o acaso. E outras mutações que já estão acontecendo, que a gente já sabe o que está acontecendo. Tem mutações acontecendo aí que a gente não sabe. De vez em quando alguém diz, uma coisa assim. Essas mutações físicas não é o acaso. É o trabalho do perispírito. Desse processo de que evolução. Até que um dia esse corpo físico aqui não vai ser. Daqui a milênios, vamos botar assim, 100 milhões de anos, 80 milhões de anos, sei lá. Esse corpinho aqui não vai ter nada mais de que reste dele. Entendeu? O sujeito vai encarnar, vai aparecer aí e não vai ter. Mas talvez tenha um planeta que tenha. Porque como Deus cria sempre, ele vai estar sempre criando espíritos simples e ignorantes. E esses espíritos simples e ignorantes vão ter que reencarnar alguma coisa. Mas aqueles que estão aqui, no caso nós,
Claro que daqui a 50 milhões de anos, ninguém vai estar com esse corpinho aqui, pelo amor de Deus. Ninguém vai. Do nosso corpo atual, não vai ter vestígios mais, porque é um processo natural de evolução. Entendeu? Por isso que nessa A gente pergunta, virou petróleo. a Terra também não existe mais. A Terra não existe mais, porque a Terra deve ter mais só 5 milhões de anos. Aí o pessoal não é muita coisa 5 milhões de anos. Igual nós já estamos em fevereiro. Como é que 5 milhões de anos vai demorar? Demora não. Já se passaram 5 milhões. Nós já temos aí de espírito e bate 5 milhões, porque nós já vimos que somos ETs. Nós não somos espíritos criados aqui na Terra. Tanto que o livro dos Espíritos diz assim, é uma exceção, muita exceção. Ele bota aquela exceção, porque quando ele diz que os espíritos que estão na Terra não foram criados aqui. Mas ele bota uma exceção, para não dizer que é radical, né? Ele deixa uma exceçãozinha, mas é aquela exceção que ele quer dizer assim, ó, isso aqui está só a palavra exceção por estar. Por estar. Nenhum de vocês nasceu aqui. Vocês vieram de outros orbes. Então, a gente tem mais de 5 milhões de anos. Se a Terra tem 5 milhões e eu fui criado fora daqui, eu fui criado antes do planeta Terra existir. Eu tenho mais de 5 milhões de anos. Eu digo, cara, como passou rápido, né? E a gente está saindo da adolescência, né? Passou rápido. Porque eu devo ter aqui, uns 15, 20 milhões de anos. Então a gente está saindo da adolescência, a gente já está Exatamente. maduro. Eu devo ter 20 milhões de anos. Nossa, passou rápido. 5 milhões vai ser festinha. Diz que há muitas moradas. Aí a gente vai compreendendo essas palavras de Jesus. Por isso que Jesus, quando estava para desencarnar, disse assim, gente, ó, eu vou mandar o Consolador para vocês, lá daqui qualquer dia, aí ele vem, para dizer para vocês tudo que eu não pude dizer agora. Como é que Jesus ia dizer para a gente isso que ele está dizendo agora, naquela época? Explicar. Ele disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Mas ele não pode explicar isso aí. Aí o cara pensava que deve ser assim, eu moro em Jerusalém, eu tenho Belém, né? Eu tenho Roma, eu tenho Atenas, deve ser isso aí que o cara estava pensando. Ele pensava sobre isso. Hoje a gente sabe que não é. Não é isso. Não está falando nem do nosso sistema solar. Hoje a gente compreende que tudo que Jesus falava tinha um contexto profundo. Só que ninguém entendia nada. Então, por isso que ele falou, ó, vou mandar um Consolador e todo mundo pensou que era semana que vem. E não era. E tem muita coisa que ele ainda não, que a gente... Melhor, José disse, porque até estava estudando a semana onde o autor dizia assim, hoje ninguém mais pode dizer que não compreende. A gente já compreende as coisas, porque a nossa inteligência já está bem mais avançada, gente. Está bem avançada. E como as palavras deles não passaram, a gente... Exato. Aí a Denise veio com esse inconveniente. Dizer que Jesus falou, minhas palavras não passarão. Quer dizer, e o tapete que eu comprei? Para botar as coisas debaixo do tapete. Joga fora. Porque não vai dar para esconder nada debaixo do tapete. Não dá. Por isso Jesus falou, minhas palavras não passarão. Não passarão. Porque tudo que ele falou veio de Deus. Veio de Deus. Jesus não inventou nada. A boa nova são as notícias de Deus. Então, tudo que Deus enviou para a gente, com logos, é ad eterno. O verbo, quem são os verbos? São os co-criadores. Aqueles que colocam em prática a vontade dele. Tudo que ele falou é eterno. Por isso Jesus falou, minha palavra não passará. Porque a minha palavra é o logos. Vem de Deus. Não vai passar, porque é eterno. Aí a gente vai entendendo João no seu evangelho, né? Vamos pegar aqui a 612. Tá quase, falta um pouquinho, mas ainda dá para a gente fazer. 612. Aí, olha como Kardec é. Ele já falou de 78. Repito-te. A Kardec, como essa que é 612, Kardec deve pensar, ele já esqueceu. Da 78 para 612, ele já esqueceu. Vou pensar de novo. Poderia encarnar num animal, um espírito que animou o corpo de homem, é aquela coisa, minha sogra morreu, era ruim pra caramba, vai reencarnar como uma jararaca. Né? Entendeu?
Ora, se era a sogra, era o espírito, como é que esse espírito vai encarnar no corpo de uma jararaca? Aí ele diz aqui, isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Alguém consegue ver o rio Amazonas, no estado do Amazonas, voltar à sua nascente lá no Peru, nas montanhas do Peru? Não, porque é lá que ele nasce. Eu vi há muito tempo atrás, quando tinha aqueles programas da Globo, lembra? Que era repórter. Não, né? O repórter foi lá na montanha, acho que era no Peru, acho que é do Peru. Era um fiozinho de água saindo da montanha, assim. Um fiozinho de água. Né? Disse assim, isso aqui é nascente do Rio Amazonas. Como é que o Rio Amazonas, que pode voltar lá? Não volta, não volta. Vamos dar uma lida na questão 118. E Kardec aqui esqueceu, escapou de levar uma branquinha, né? Porque o Espírito já dá 78 tinha dito, repito, 118. Olha aqui. Está lá na parte segunda, capítulo 1 dos Espíritos. 118. Olha como ele já tinha feito a mesma pergunta. Olha 118. Quando os espíritos degenerar, é a mesma pergunta da 612. Poderia encarnar, só que ele deu uma enfeitada na pergunta aqui na 612. Ele botou, poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Eles dizem não, seria retrogradar. Na 118, ele tinha perguntado, podem os espíritos degenerar? Aí não, à medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Conforme eu vou evoluindo, subindo os degraus da evolução, eu vou percebendo o que me mantinha na inferioridade. Hoje a gente já sabe. Alguém não sabe? É a famosa trilogia. Orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho, vaidade e egoísmo. Então, à medida que avançam, que evoluem, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência, quer dizer, com o conhecimento, e daí ele veio e não esquece. Então, quando termina essa encarnação, tudo aquilo que nós aprendemos nessa encarnação, a gente não vai esquecer, porque vai ficar. Eu posso até fingir que não sei, mas estará arquivado no meu arquivo secreto, que é a minha consciência. Está arquivadinho lá. E essa danada não apaga nada. Né? Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Até eu vou fazer aqui não é uma correção, vou fazer uma observação desse estacionário. Porque quando ele fala estacionário, parece que não aprendeu nada. Pode não ter aprendido nada de relevante, mas alguma coisinha aprendeu. Porque eu acho impossível o espírito passar uma reencarnação e não ter aprendido nada de nadica de nadica. Então, talvez, por não ser assim um aprendizado relevante, ele bota estacionário, tá? Mas até a palavra estacionário aqui, ela não dá aquela ideia de ficou na mesma, não aprendeu nada, é zero. Ela não tem. Ela dá a ideia de alguma coisinha foi, né? Fala dele. Não, é isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Algum milímetro ele pegou. Aquele já foi, né? Mas ele diz aqui, não retrograda. Aí, voltando lá, 612, ele diz que não, que como é que o espírito vai encarnar no corpo de um princípio inteligente com muito menos complexidade, que não tem mais nada a ver com ele, lembra que nós estudamos isso? Não tem mais nada a ver com ele. Né? Como a mangueira não tem mais nada a ver com o caroçamanga. Então, isso seria retrogradar e o espírito não retrograda, quer dizer, não volta atrás, não perde aquilo que conheceu. O status perde, ele perde, que é danado. Isso perde. Está trabalhando, ganhando salário grande, né? Morando em casão, de repente, ó, vê a pandemia aí, perdeu o emprego, né? Saiu, teve que vender a casa. Uma empresa.
A empresa fechou, mandou embora. Às vezes, morar na casa, tem que vender a casa, já vai morar no kitnet, perdeu os status. Antes podia sair, jantar à noite, comer caviar, comer lagosta. Agora, no máximo, um lambarizinho frito, perdeu o status. Ah, isso perde. Comendo cachorro-quente na rua. É cachorro quente, olha lá. Né? Ir para o restaurante popular, isso vai. O social é isso aí. Mas o conhecimento, não. Esse não perde. Como ele diz, ele encerra 612, o rio não remonta a sua nascente. Tá? Então, gente, eu acho que fica bem claro, né? O que ficou bem claro aqui, né? Para a gente não confundir um princípio inteligente com inteligência. São coisas totalmente diferentes e a né? E a inteligência é um atributo do espírito. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus nos seus atributos. Somos co-criadores, somos inteligentes. Essa é a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, semana que vem é dia 10, não é isso? E aqui ainda está janeiro, eu estou olhando assim, eu digo, é dia 6. Deixa eu pegar, tirar aqui. Dia 10, número 10 é 613. Dia 10/2/25. Alguém gostaria de falar alguma coisa? 613. De fazer algum comentário, acrescentar alguma coisinha. Ainda temos uns minutinhos aí. Quero dar boa tarde, Alberto, não consegui. Denise. Está me ouvindo? Está me ouvindo, Rose? Liga o microfone. Está ligado. Verinha. Vocês estão ouvindo? Verinha, liga teu microfone. Vocês estão ouvindo? Olha, o Tá meu. ligado, eu estou Vamos. ouvindo a Não, Verinha. está dando ligado. para ouvir a Verinha. Vocês estão tá. ouvindo? Não, não está não. Para mim, você está congelada, não. Gente, eu não consegui Vocês estão ouvindo a Vera? Sim. Você que está me Alberto, você boitocando. está ouvindo a Vera? Bem, eu não estou ouvindo a Vera, não. A Rose está me boitocando. Eu estou ouvindo agora. Ai, eu estou dando boa tarde, que eu não consegui. Eu estava Aumenta o com som aí, dificuldade. Vera. Mas a Vera não está mais aqui, não, tá? Tá ligado, Rose? Não, a Verinha... Ah, está aqui. Fala aí, Vera. Eu estou dando boa Não tarde. consigo ouvir. Não estou ouvindo. Eu não estou É, ouvindo boa a Verinha, não. tarde. Será que desconectou? Boa tarde, Assim, você tá gente. ouvindo a Depois Vera? ela me Boa ouve. tarde, Vera. Ela está me boicotando. Ela É que está tem... Ana Constantino, você está ouvindo a Vera? Que eu não estou ouvindo. tá todo mundo Sim, ouvindo. todo mundo está ouvindo ela, menos Não estou ouvindo a Tô voz te de ninguém ouvindo. agora. Ah, quem está perto da Rose aí, conta para ela. Peraí, eu vou aqui. Pode falar, Verinha. Estou dando oi, tia. Estou dando boa tarde para os Tia. meus coleguinhas Ah. de turma. Ô, tia. Bom ver vocês. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí? Vou começar a interrogar, hein? Maravilhoso, Rose, sobre o maravilhoso. Ah, eu não tenho essa Muito idade bom. toda, não. Muito Eu não bom. tenho essa idade toda, não. Sou só um bebê. Ó, eu também. Eu Vira, aprendo se eu, duas e hein? esqueço uma. Que Eu tô história é nessa. essa de milhões de anos? Essa eu, hein? Alberto, Ah, mas nós já fomos, já voltamos, já fomos, já voltamos. E continuamos assim, até. Ah, minha filha, não fui, voltei. Estou muito cansada. Não Para posso. você ver como é que a gente vai devagar, hein? Nós já fomos e voltamos tantas vezes e ainda estamos Tantas aqui. vezes. Oh, É. meu Deus, que É. tristeza. É. gente, também pode É dizer, já estamos aqui. Né? É. Ah, eu queria estar mais avançada. Ah, já estamos aqui, né, gente? É isso aí. Podendo Aí estudar. chega na prova do Enem, né? É que são elas. Aí é que a gente vai ver, vai sentir, né? Eu me dei bem no Enem, já fiz Enem. Podendo É hoje mesmo?
finalmente, o que Nas Jesus... horas das aflições é que a gente percebe o quanto a gente ainda é criança, né? É verdade. Na teoria A parece que é tudo criança. fácil, mas na hora que vem os problemas, a Ah, dificuldade, aquela pessoa difícil, reconhecer também que a gente é um problema, às vezes na vida do outro, né? E aí é a hora que a gente. Aí que a gente vê que o processo é lento, né? processo É, E nas questões, verdade. vamos lembrar aqui do Livro dos Espíritos, das questões, para a gente ver como o processo é lento, quando a gente vai na escala espírita, na segunda ordem, não é a terceira, que é onde a gente está dando, que a gente está ainda na terceira ordem, que é dos espíritos perfeitos. Mas quando a gente vai para a segunda ordem, que é dos bons espíritos, os amigos dizem o seguinte, que esses bons espíritos, neles, ainda há predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem, suas qualidades para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado, mas eles não estão ainda completamente desmaterializados. Não estão, entendeu? Eles ainda têm coisas dentro deles que eles precisam trabalhar. E eles dizem aqui, que eu acho assim fantástico. Eles dizem aqui, todos, entretanto, todos os espíritos da segunda ordem são bons espíritos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas. Então, a questão moral demora para você conseguir resolver totalmente e poder dizer que chegou à perfeição. Ainda demora. Por isso, na parte do conhecimento, da inteligência, a gente vai ter uma beleza. Mas na parte da moral, aí demora. Por isso, os milhões, milhões e bilhões e bilhões de anos aí. É por isso. Bem, gente, tudo ok? Ideína, ok? Então, gente, vamos encerrando aqui nossa primeira aula do Livro dos Espíritos de 2025, né? Acho que foi legal. Agradecendo a Deus. E eu vou pedir para a nossa irmã Ideína fazer nossa prece. Ideína, faz nossa prece de agradecimento aí. Faço assim. Agradecida ao Pai pelo retorno aos estudos, aos ensinamentos que a nós são trazidos. Agradecemos por tudo, Senhor Pai da vida, por essa grande oportunidade e que possamos, não muito distante, sermos um pouco melhor do que somos hoje, mas bem mais esclarecimento, porque os ensinamentos nos estão sendo trazidos, só temos agora de aproveitar para poder compreendê-los. Que o dia de hoje é de muita graça e muito agradecida pelo retorno de todos esses estudos que se iniciam, aliás, se iniciou ontem à noite. Que a sua luz se faça, Senhor, com muita paz e muita harmonia. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, gente, quando for 5h20, a gente retorna para o estudo do livro Recordações da Mediunidade de Ivone Amaral Pereira, tá bom? Um beijo em todos aí.